nós mudamos aí de assunto bastante. Então, nesse início de termodinâmica, nós estudamos os gases. Os gases são extremamente importantes para o estudo da termodinâmica, tá? Então, a gente vai ter que verificar algo que é chamado de variáveis de estado, né? Então, nossa aula de hoje é isso, variáveis de estado e encostar na equação de Clapeyron, né? Bem, o que são as variáveis de estado, né? Primeira coisa, tem que verificar essa questão dos gases, tá? Então, os gases são usados em termodinâmica porque é dessa forma que eles entram na câmara de combustão. Nós estamos falando de motores a combustão, de motores a vapor, né, de todo esse início da termodinâmica. Então, você trabalha com gases, tá? Ao trabalhar com gases, nós precisamos de algumas considerações, né? Então, quais são algumas dessas considerações? Que essas moléculas de gás têm um movimento chamado de movimento browniano, tá? O movimento browniano, ele remete a Einstein, tá? E fala sobre esse movimento caótico das partículas. Esse movimento caótico, né, delas aí, tem esses choques, né? Só que todas essas colisões que acontecem são colisões que não perdem energia, tá? Não há perda de energia de nenhuma forma, tá? Então, nós chamamos essas colisões de colisões que são perfeitamente elásticas, ou tão somente elásticas, tá? Então, você não tem uma perda de energia por conta desses choques, tá? Outra coisa é que se você estudar, né, pegar um livro de física, algo assim, vai aparecer o termo gás ideal ou gás perfeito, tá? O gás ideal, o gás perfeito, como o nome já diz, ele não existe, mas ele é uma aproximação que nós fazemos de um gás real quando nós aumentamos bastante a temperatura e abaixamos bastante a pressão, tá? Então, tudo isso que nós trabalhamos com gás, essas considerações, né, do movimento caótico, da não perda de energia nas colisões, tudo isso é conseguido uma vez que falamos de um gás perfeito ou de um gás ideal, tá? Mas ele é uma aproximação, igual nós falávamos lá em Física 1, né, na dinâmica, na cinemática, né, nós não considerávamos a resistência do ar e não considerávamos o atrito, às vezes, em alguma superfície. São considerações idealizadas, que, na verdade, não acontecem no mundo real, tá? Bom, o que eu preciso, né, inicialmente entender aí sobre o gás, né? Quais são essas variáveis de estado, né? São três as variáveis de estado: o volume, a pressão e a temperatura, tá? Então, quando eu quero caracterizar um gás, eu olho para essas três características e o meu gás fica muito bem caracterizado, tá? Então, primeiro aí é o volume, tá? O volume do gás não é um volume próprio, tá? Gás não tem volume próprio. Gás não tem forma própria, tá? Diferente de um sólido. Um sólido, ele possui forma própria e um volume próprio, é o caso da caneta, né, de vocês aí, tá? Se eu pensar na água que está dentro da garrafinha de vocês, a água, ela até possui um volume próprio, tá? Você não consegue apertar muito a água, é difícil você comprimir a água. Só que a forma já não é própria, né? A água, ela vai assumir a forma do recipiente que o contém, tá? Já o gás não. O gás, ele não tem nem forma própria e nem volume próprio, tá bom? As unidades que nós mais utilizamos aqui é o metro cúbico e o litro, tá? Então, a transformação que você precisa guardar, a relação é essa, que o metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá bom? E não possuindo, né, o seu volume próprio, o gás, ele é altamente compressível, a gente consegue apertar bastante o gás aí, consegue comprimir bastante, tá? É claro que ao comprimir bastante, né, disso vem alguns outros problemas, né, ou algumas outras considerações a serem feitas. Mas nós conseguimos colocar bastante gás num volume bem pequeno. Basta você se recordar aí do seu desodorante spray, né, para quem usa, e também do botijão do gás de cozinha, né, que vai uma quantidade considerável de gás, tá?
Outra coisa importante para a gente é a pressão, né? A pressão de um gás. A pressão, ela é a força exercida em uma área. Então, quando um gás está confinado dentro de um recipiente, ele está em constante movimentação, tá? A constante movimentação é porque ele está a uma certa temperatura, e temperatura é o grau de agitação das moléculas, não sendo possível alcançar o zero absoluto, então sempre existe uma pressão, sempre existe uma força exercida sobre as paredes do recipiente. É verdade, por conta dessa pressão exercida, tá, constantemente, um gás não dorme, um gás não vai parar de exercer essa pressão, tá, se ele está dentro de um recipiente, que os botijões, os reservatórios de gás, eles assumem formatos arredondados, cilíndricos, tá? Ou mesmo redondos, esféricos aí, tá? Por quê, professor? Porque quando eu tenho esse formato, a pressão fica melhor distribuída. Eu distribuo melhor a força, não tem nenhuma quina. Quando eu tenho uma quina, uma parte ali de área pequena, a pressão ela fica muito grande, pode ser um ponto de ruptura. Dessa forma, então, os reservatórios, eles são cilíndricos, tá? Cilíndricos, se você observar o desodorante lá, ele tem até, né, no fundo dele, uma parte que vai entrar, né, entrar ali no recipiente, que é para conter toda essa pressão, tá? O que nós mais utilizamos aqui? Nós utilizamos o Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? O ATM, né, o atmosfera, e os milímetros de mercúrio, tá? Da seguinte forma, então, a nível do mar, temos 1 atm de pressão. No experimento de Torricelli, né, no qual ele pegou uma vareta de 1 metro de comprimento, encheu de mercúrio, pegou uma cuba cheia de mercúrio e virou aquela vareta de 1 metro na cuba. Então, o mercúrio foi descendo até chegar a uma altura de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Então, é essa pressão, tá, que a atmosfera consegue equilibrar. A atmosfera consegue equilibrar, tá, 760 milímetros de mercúrio. Professor, o quanto é isso em água? Isso dá mais de 10 metros de água, ou 10 metros de coluna de água, MCA, que você já deve ter visto isso em alguma outra matéria, tá? Então, um ATM, 76 centímetros de Hg, ou 10 a quinta Pascal, tá? Essas são as considerações acerca da pressão, que é uma variável bastante importante para a gente aqui, tá? Seguido da temperatura, tá? A temperatura para nós também é bastante importante, justamente a temperatura, ela é uma função de estado, ela está relacionada com pressão e com volume, tá? Então, ela mede sim, né, esse grau, esse estado da agitação das moléculas, mas ele também verifica para a gente uma relação de pressão e de volume, tá? Aqui, a temperatura, ela é sempre dada em Kelvin, sempre, 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 tá? E a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius somado aí com 273, tá? Guarde bem isso é bastante importante, tá? Bem, uma vez que eu entendi as variáveis de estado, né, então, né, percebi ali a forma de caracterizar corretamente o meu gás, se faz importante que eu relembre alguns conceitos de química, ou mesmo de física, mas uma física lá do ensino médio, né? Que é o conceito de mol, né? O que é um número de mols? Então, um mol de qualquer coisa são 6,02 ou 6,023, ou somente 6, vezes 10 elevado a 23 unidades. Tá? Isso é um mol. Um mol é esse valor, e é imenso, ele é muito grande. Tá? Então, se nós pensamos no volume molar, então há 1 atm de pressão, tá? E 0 graus Celsius, que é chamado de CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius, 1 atm, 1 mol de qualquer gás, 1 mol de gás será sempre
22,4 litros. 1 mol de gás será sempre 22,4 litros. Mas, evidentemente, que a massa ela será diferente, tá? Ah, professor, mas tem a questão da densidade, exatamente, né? Você tem volume igual, ok, né? Mas por conta da densidade, massas diferentes. Eu coloquei esses balãozinhos para vocês aí. Então, 1 mol de hélio, 4 gramas. 1 mol de oxigênio, 32 gramas. 1 mol de nitrogênio, 28 gramas. Aí vai, né, dar densidade aí desses materiais. Mas o número de mols é algo que vai estar presente nas nossas equações, tá? E por que estará presente, professor? Para a gente chegar, então, nesse conceito, que é o conceito da equação de Clapeyron, tá? Clapeyron, ele tem essa relaçãozinha aí, tá? De pressão vezes volume, que é igual a número de mols vezes uma constante chamada constante universal dos gases, vezes a temperatura, tá? Nós dizemos aí, né? Por você, nunca rezei tanto, tá? Quais são as unidades envolvidas aqui? A pressão, ela estará, tá? Em Pascal e pode estar também em ATM ou milímetros de Hg, tá? Essas duas aí, essas três, aliás, a pressão pode se apresentar. O volume, metro cúbico ou litro, temperatura é dada em Kelvin, e ali eu tenho a constante universal dos gases, tá? O que é importante nessa equação? Nessa equação é importante notar que o N e o R são constantes, tá? É difícil, num ponto aí, né, ter um número de mols diferente. Não temos. Nós temos um número de mols diferentes quando tratamos de uma transformação. Então, o número de mols é constante. O R é constante. Então, pressão e volume, eles têm essa relação, né, com a temperatura. Se eu tenho um aumento simultâneo da pressão e do volume, a temperatura aumenta também. Se eu tenho um abaixar, né, da pressão e do volume, eu tenho a temperatura baixando também. Mas eu posso, eventualmente, ter uma temperatura constante, no qual a pressão aumenta e o volume diminui. Ou o inverso, o volume aumenta e a pressão diminui. Tá? A gente vai explicar isso através de um gráfico, tá bom? É o gráfico da isoterma, gera lá, né, uma hipérbole. Então, essa é a equação de Clapeyron. Bom, vamos de exercícios, página 23 da apostila de vocês. Vamos lá? Página 23, por gentileza. Página 23, o exercício 138. Pessoal, só um minutinho que eu já entro com a resolução aqui.